Hoje a gente vai falar das doenças reumáticas. Elas são mais características da população idosa e lá pelos 75 anos, 85% das pessoas têm evidência radiológica ou clínica da doença. Segundo dados do Ministério da Saúde, a artrose, uma das doenças reumáticas mais comuns, acomete 15 milhões de brasileiros, sendo responsável por média de 30 a 40% dos atendimentos de reumatologia em todo o país. Para nos ajudar a entender melhor essa doença, a gente recebe aqui na nossa casa a reumatologista a doutora Andréia Meirelles. Doutora, seja sempre bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Abi. Obrigada sempre pelo convite. Eu que agradeço. Doutora, doenças reumáticas, o que elas são? As doenças reumáticas, elas têm em comum o envolvimento do que a gente chama de tecidos moles. Músculo, tendão, ligamento e a parte óssea e as articulações. A gente tem um pequeno grupo dentro da reumatologia que são as doenças autoimunes, mas o carro-chefe do reumatologista, como você mesmo falou ali, são as doenças que atingem ossos, músculos, tendões e articulações. E sem dúvida, a artrose é uma das mais prevalentes no nosso consultório. E doutora, existe alguma idade ou qualquer idade, de repente, pode ter artrose? A artrose, ela é predominantemente a partir dos 40 anos, tanto em homens quanto em mulheres, né? A gente sabe que algumas articulações, tipo coluna, joelho, pode até aparecer mais precocemente. Muitas vezes, se a gente fizer um raio-x, às vezes de um paciente que não tem sintoma nenhum, a gente já vai encontrar na coluna aqueles fatídicos bicos de papagaio, que nada mais são do que a artrose da coluna. Então aparece realmente a partir, em média, dos 40 anos, salvo se tem, por exemplo, um esportista, né, que salta muito, que tem muito impacto numa determinada articulação, por exemplo, no joelho, pode ser que ele tenha isso um pouco mais precocemente, mas em média, a partir dos 40 anos. E quanto mais nós vivermos, mais artrose a gente tem. Mas isso não significa que teremos mais dor. Nem toda artrose dói. Dói. Então, praticamente, doutora, todo mundo vai ter algum problema assim? Eu falo, se a gente viver bastante, a gente vai ter que aprender a conviver com a artrose, porque a artrose ela é uma doença do nosso processo de envelhecimento. É claro que a gente tem artimanhas para tentar reduzir o impacto disso na nossa vida, mas se a gente viver bastante, a gente vai ter artrose. Então, como que ela funciona, doutora? Como que chega a dar uma artrose no nosso corpo? A artrose, a gente tem estruturas muito importantes na nossa articulação. Então, a artrose, ela é o mesmo que a gente chama de osteoartrite também, né? Tá. É a mesma doença. Então, a artrose, ela é basicamente um problema na nossa cartilagem. A gente tem entre dois ossos, geralmente, uma proteção para diminuir esse impacto. E esta cartilagem que vai sofrendo um processo de ressecamento, de desidratação e pequenas fragmentações. Então isso diminui essa capacidade de diminuir, de absorver o impacto. E aí a gente aumenta o contato, aumenta o artrito e tem mais desgaste e artrose. Quais são os sintomas, doutora? A gente consegue identificar que isso está acontecendo com a gente, por exemplo? Então o sintoma mais comum da artrose é a dor, né? Então, assim, dificilmente, às vezes o paciente, no início, ele consegue fazer, às vezes, o diagnóstico, porque inicialmente ele não tem muita dor. Mas articulações de carga, por exemplo, como joelho, quadril, quando começa a ter artrose, tem um pouquinho de sintoma. A coluna, geralmente, não tem tanto sintoma no início, mas a dor é, sem dúvida, o nosso principal componente. Às vezes, a gente pode ter associado um inchaço, um aumento do tamanho da articulação. Então, um sinal bem característico, por exemplo, são umas bolinhas que começam a aparecer na pontinha do dedo, que é uma artrose de mãos, por exemplo, né? E a gente tem até uma foto aqui, a gente está mostrando a coluna, daqui a pouco a gente volta nela, mas coloca pra gente a da mão, que a doutora falou agora, que eu acho que é mais fácil pra gente conseguir identificar. Ali, doutora, quando a gente fala das mãos, a gente pensa sempre na mãozinha mais tortinha e inchada, né? Isso. É isso que vai acontecendo? Então, a gente começa a observar, a gente consegue ver bem naquela foto, a gente tem a articulação que é mais próxima da unha, e a articulação do meio do dedo, né? Então, estes nódulos são nada mais do que pedacinhos de ossos que aumentam um pouquinho de tamanho, formando esses nodulinhos, que realmente são extremamente doloridos. Não é que ele vai doer sempre. Ele tem um início em torno de 2 anos de dor mais
intensa, que geralmente é o que faz o paciente procurar o reumatologista, e depois isso estaciona e o paciente não tem mais dor. Não tem mais dor? Não. Então não tem essa de doer sempre, porque a gente está agora numa época fria, né, doutora? E geralmente as pessoas que têm artrose, elas falam assim, agora é o inverno eu sofro mais. Isso acontece, doutora? Isso é verdade, né? Às vezes as pacientes falam, nossa, será que é coisa da minha cabeça? Não, não é. Porque o frio, ele aumenta a nossa sensibilidade, os nervos sensitivos ficam mais expostos. Então o frio, ele estimula mais esses nervos que nos trazem a informação de dor. Geralmente, associado a isso, a gente tem a contratura da musculatura, né? A tendência nossa para se preservar do frio é contrair a musculatura. Como esses músculos, eles são muitas vezes presos nas articulações, eles contraem e repuxam a articulação, fazendo uma sensação maior de dor. Então, essa relação é verdadeira. Mais frio, mais dor. Mais dor. Vamos colocar agora a imagem das costas para a doutora falar do bico do papagaio para a gente, que está aqui. Aqui, doutora, o que a gente está vendo nessa imagem? Então, se nós observarmos onde está escrito osteófitos, esse osteófito, nós podemos observar que é um prolongamento da própria vértebra. Esta vértebra, ela é um pedacinho de osso que cresceu. Então, se nós pegarmos a vértebra de cima fazendo um biquinho e a vértebra de baixo também fazendo um biquinho, eles acabam se encontrando e formando a imagem bem característica de um bico de papagaio. O problema é que se isso acontece, diminui a passagem do nervo por ali. E isso acaba gerando a dor conforme a posição que o paciente adota. E no joelho, doutora? A gente tem uma imagem de joelho aqui também, coloca pra gente. Isso, né? Então, o que a gente está vendo naquela parte rosa e a parte azul, isso é o que recobre a cartilagem, é o que recobre o osso, que é essa estrutura marrom. Então, conforme a gente vai fazendo uso constante, esta superfície ela gasta. Então, a gente deixa de ter essa cobertura da articulação. E o que fica exposto é o osso. E o osso ele é extremamente dolorido. O periósteo, que é a capa do osso, é extremamente dolorido. Então, quando essa capinha fica muito fina, é quando realmente os sintomas começam a aparecer. E a gente pode causar a artrose antes da hora, por exemplo, doutora, ou não? Pode. A gente tem alguns fatores, né? Então, o primeiro deles, sem sombra de dúvida, é o fator genético, né? Então, se nós temos na família casos constantes de artrose, principalmente de joelho, aqueles joelhos que ficam abertinhos e as mãos, então a genética, ela tem esse papel preponderante. O segundo ponto é esforço repetitivo em cima daquela articulação. Então, pequenos traumas repetitivos, então o exercício, óbvio, ele é muito bom, mas o excesso de exercício, de impacto, um saltador, um corredor de maratonas, ele pode desenvolver um quadro de artrose, né? Principalmente os profissionais que são exigidos com maior frequência, jogadores de futebol, que têm muito trauma. E existe uma evidência muito forte também que o sobrepeso também tem a influência, né? Então, a obesidade tem a influência nas articulações de sustentação de carga, como o joelho, tornozelo principalmente, né? Porque isso acaba forçando essa articulação. E nas costas, doutora? As costas também a gente tem que tomar muito cuidado com a postura, com o peso que a gente carrega nas costas, né? Às vezes, assim, o hábito que nós temos de ficar deitado de qualquer maneira, o enfraquecimento da musculatura, somente da musculatura das costas, muda a nossa postura. Isso também aumenta a sobrecarga em cima dessas estruturas de cartilagem. E em relação às mãos, doutora, tem a ver com pessoas, por exemplo, que têm muitos movimentos repetitivos? Pessoas que fazem, por exemplo, muito tricô, crochê, que trabalham muito com as mãos. Isso pode acontecer mais nelas ou não? Não tem nada a ver? Então, isso é bastante interessante, porque isso é alvo de muita pesquisa científica. É incrível como a artrose da mão, ela tem 80% de causa genética familiar. Olha. E não tem muito a ver com o esforço repetido. Então, a gente vê pianistas que não têm artrose, você pode ver pessoas que trabalham com artesanato que não têm artrose. Então, a artrose de mãos, ela tem essa peculiaridade que chama muita atenção. Ela é preponderante de causa familiar genética.
E é possível a gente tentar reverter, doutora? Por exemplo, eu estou pensando isso porque minha vovó tinha, né? Minha mãe tem. E aí eu falo assim, nossa, será que é necessário ter atenção? Como é possível, doutora, ou não? Sim, a gente consegue, né? Hoje a gente tem vários suplementos e tratamentos onde a gente consegue reduzir o tempo de desenvolvimento dessa artrose, né? Ou seja, em vez de você ter artrose rápida por 10 anos, a gente consegue tentar estender isso por 20 anos, né? Ou seja, diminuir, aumentar, na realidade, a lentificação dessa artrose. Então, a gente consegue, com o tratamento, diminuir a evolução da artrose. Mas como a gente tem um papel genético muito importante, a gente não consegue estagnar isso 100% das vezes, né? Então, mas lembrando, exercícios, suplementos orais, colágeno, isso realmente ajuda bastante, né? Tratamentos tópicos que a gente pode utilizar. E tem vários suplementos e medicamentos mesmo que, a depender do caso, a gente consegue sim retardar a evolução. E o tratamento funciona dessa forma, doutora? Então, o tratamento na artrose, a gente baseia em redução da dor, que é o principal papel, né? Isso a gente tem várias formas de reduzir isso, com meios físicos, com laser, com calor, com algumas infiltrações de ácido hialurônico, próprio colágeno. Então, a gente consegue focar na redução da dor. E, sem dúvida, é impedir a deformidade articular, né? Porque muitas vezes, quando essa articulação deforma, ela gera um impacto na qualidade de vida do paciente muito grande. Então, o tratamento da artrose visa isso, redução de dor e manutenção da mobilidade articular. Boa. Tem perguntinha no Instagram. Vamos lá, Léo. Temos perguntinha para a doutora aqui, vamos ver. Da Maria Ribeiro. Boa tarde a todos do programa. Boa tarde, Maria. A infiltração no joelho para artrose, quando é feita as dores, param por um ano, mais ou menos? Acho que foi mais ou menos o que ela disse. Quando é feita as dores, param mais ou menos por um ano? E tem uma outra pergunta aqui também, doutora. No bico de papagaio, o que fazer para melhorar as dores? Boa pergunta, Solange. Obrigado. Então, em relação à infiltração, né? Nós temos dois tipos de infiltração. A infiltração que a gente utiliza corticoide e a infiltração que a gente usa com ácido hialurônico. Hoje em dia, cada vez mais a gente tem utilizado o ácido hialurônico. O ácido hialurônico, ele é um procedimento para formar, com estímulo de formação de colágeno, de melhorar a lubrificação dentro daquela articulação. Então, a gente diminui o atrito, consequentemente, diminui a dor e a progressão da artrose. Só que esse tratamento, ele não é permanente. Normalmente, com ácido hialurônico, ele precisa ser repetido a cada ano, a depender do grau da artrose, né? Existem algumas infiltrações que a gente faz quando o paciente está com uma dor muito aguda. Aí você usa outro tipo de abordagem de medicamento para essa dor aguda. Mas isso é temporário, não é uma ação permanente. Mas ele ajuda na mobilidade, doutora? Porque, por exemplo, tem gente, principalmente quem faz atividade física, não sente a dor, mas sabe que tem, por exemplo. Então, seria o caso de fazer a infiltração dessa forma com ácido e vai ajudar na mobilidade, porque tem exercícios que você faz, você sente, né, um pouquinho mais. Exatamente. Então, aquele barulhinho que às vezes a gente escuta, né, que parece uma areia ali dentro, Sim. parece que tá meio travado. Um caquinho de vidro. Parece um caquinho de vidro, parece que você tá mexendo num saquinho de areia. Então, esse tipo de sintoma, o ácido hialurônico funciona muito bem, porque ele vai justamente melhorar esse barulho, diminuir esse barulhinho, essa crepitação, já é o atrito entre as estruturas. Então, quando você injeta ali no meio um líquido que funciona como um gel, como um lubrificante, aquilo diminui bastante e, obviamente, isso diminui o desenvolvimento da artrose. Então, faça sim o uso de ácido hialurônico em fases mais precoces da artrose, que é justamente para impedir que ela avance. A gente faz muito para joelho, mais atualmente também para ombro, a gente tem feito, quadril, né? Então, é um procedimento que traz realmente bastante resultado. E o bico de papagaio também, doutora, ou não? Então, o bico de papagaio, a artrose de coluna, a gente não faz ainda ácido hialurônico assim, com frequência em coluna, tá? O bico de papagaio, a gente usa bastante analgésicos, né, para melhorar a dor. E às vezes o paciente não gosta, mas é muito importante o trabalho de exercício físico, de educação postural, fortalecimento e fisioterapia. É o que a gente mais usa para artrose de coluna, que são os bicos de papagaio. Quando a gente tem um bico muito grande e que está muitas vezes comprimindo uma raiz, aí a gente orienta, geralmente quem faz esse procedimento é o neurocirurgião ou o profissional que trabalha com terapia de intervenção em dor.
e eles fazem um bloqueio com alguns tipos de até anestésicos e outros produtos para diminuir a dor. No caso dessa dor ser avançada, doutora, por exemplo, as mãos, a senhora falou assim, da deformidade, de repente você não ter força ou como pegar as coisas. No joelho, na coluna, é possível também que a pessoa não tenha força nas pernas? Acontece isso também, doutora? Acontece, o paciente refere muito isso, eu tenho dificuldade para levantar da cadeira, para levantar do sofá. Então, neste caso, o paciente nunca sai da sala do reumatologista que tem artrose sem orientação de atividade física de fortalecimento muscular, porque uma articulação, para ser protegida, ela tem que ter uma musculatura boa. A musculatura é o grande protetor da articulação. Então, minha gente, não é para ter medo de exercício físico, era para fazer exercício físico, né, doutora? Exatamente. Que bom, maravilhosa. Volte mais vezes, por favor, doutora. Sempre muito didática, né? E eu acho que é um assunto que todo mundo em casa fica pensando, nossa, é verdade, estou sentindo. Então, ó, fique de olho e vai ao médico o quanto antes, sempre melhor, né, doutora? Sim, sempre melhor. Você de casa aproveita para seguir a doutora no Instagram, @moverteclínica e @Andrea Meirelles, e o e-mail é contato@clinicamoverte.com. Doutora, muito obrigada. Beijos. Eu que agradeço. Volte sempre. Estarei sempre aqui. Dica da...